bem, querida? Boa noite, pessoal! Quanto tempo, hein, meus queridos? Tudo bem com vocês? Então, 2 semanas que passaram, né? Eu tive aí umas 2 semanas bem complicadas, e vou, claro, né, explicar. Saudades também, minha querida Amanda. Então, gente, eu passei por uma situação um pouquinho complicada. Eu estou ainda, né, fazendo alguns exames. Eu fiz, na verdade, assim, no dia 7 de setembro, fez 10 anos 10 anos de tentativas de ter um filho, né? Então, a gente fez, assim, durante 10 anos, alguns procedimentos, né? Algumas coisas para tentar engravidar. E aí, interessante que essa data foi uma data que marcou muito, né? E eu sempre lembro que há 10 anos eu estava começando, cheia de esperança, né? Para tudo dar certo. E aí, nessa semana, né, completados 10 anos, eu fui ao médico para encerrar o assunto, né, de verdade. E aí eu tive que fazer uma série de exames, porque eu vou fazer um procedimento, né, e o meu médico é muito complicado de achar vaga para ele, e eu só consegui nos dias da gente, na quarta-feira, que eram os horários que ele tem, e ele é muito complicado de marcar, então, assim, coincidiu todas as vezes, e eu falei, essa semana eu não vou marcar nada, porque eu não consigo mais ficar mais uma semana sem dar um alô para os meus queridos. E eu peço desculpas, de fato, pelo sumiço, né? Então, foi realmente por essa razão. E agora eu estou fazendo os exames finais, né? Finalizando, porque eu vou interromper agora o processo. E aí, assim, né? Passa uma história na cabeça, muitas coisas, mas Deus sabe o que faz, né? A gente não tem o domínio da vida, né? E ele sabe, né? Então, já assim, já passei por todas as fases possíveis, já chorei muito, já tristeci muito, né? Já me achei incompetente, e a sociedade cobra muito da gente, né? Cobra muito das mulheres sermos férteis, a gente fazer isso, aquilo, né? As próprias mulheres, de vez em quando, a gente encontra umas pessoas, obrigada, querida. Às vezes a gente encontra umas pessoas que nos cobram umas coisas que a gente nem entende, né? Uma mulher virar para outra e falar assim, isso é preguiça, é egoísmo, você não quer ter filho. Mas isso aí. Estou abrindo o coração com vocês, porque eu sei que vocês são gente que gosta da gente, que vai, né, interceder pela gente. Nunca fale isso para uma mulher que não tem filhos, porque é realmente muito difícil. Eu não quero. Pois é, Thalita, tá aí, ó. Ou seja, você não é obrigada, né, meu amor? Né? Hoje está muito, muito diferente. Na sua época, né? Você é jovem, você é muito jovem, você já tem essa convicção. Eu queria, mas eu não consegui. E eu nunca posso virar para você e falar, isso é preguiça. Porque eu sou egoísta. Nunca, a gente nunca sabe o que está no coração das pessoas, né? A gente tem tanta criança sendo abandonada, tanta criança sendo jogada aí no mundo, né? Então, mas vamos falar de outras coisas, já passou, já acabou, né? Agora é realmente partir desse finalmente aí. Semana que vem eu devo fazer o procedimento, mas eu já estou combinada com ele, falei, eu não posso marcar quarta-feira, não vai acontecer, né? Porque a gente precisa. Oh, meu amor, obrigada, querida. Vocês são muito queridos, obrigada. Mas a gente escuta essas coisas, são preconceitos, né? Mulher sofre muito preconceito, gente, né? Então, assim, fora as cobranças sociais, né? Se você casa, tem que ter menino, se você não tem menino, né? Tem alguma coisa errada. Mas agora eu sou mãe de gato, né? Tenho 2 gatinhas, e mãe de um monte de criança que eu puder, né? Acolher, abraçar, ajudar, né? Eu estou sempre com o coração disposto. Então, eu vou cuidar desses que Deus me der, né? Esses que o Senhor colocar na minha mão para zelar, para dar amor, né? Eu acho que já é alguma coisa, né? Então, é isso. Como é que nós somos de simulado? O que vocês acharam do simulado? Eu estou, assim, meio que acompanhando geral, assim, não sei como é que foi. Vocês estão me ouvindo bem, que eu estou de fone? Estão me ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Tá? Thales, está me ouvindo aí bem? Todo mundo? Tá tranquilo, né? Ótimo. Obrigada, Bela. É porque eu estou com fone de ouvido e não sabia se vocês estavam me ouvindo. Gente, então vamos voltar para a nossa vida, porque a nossa vida está aí passando, né? Daqui a pouco nós estamos com o Enem. Por falar nisso, essa semana já foram abertas as inscrições para que nós, corretores, né, façamos a nossa inscrição.
Eu ainda estou pensando, na verdade, eu estou querendo mais treinar por causa de vocês, né? Porque eu dou aula para ensino fundamental agora, mas eu quero participar para treinar, para trazer mais informações para vocês, né? Então, possivelmente eu vá fazer parte. Claro que vocês não podem contar isso para ninguém, porque senão eu sou presa, né? E aí, se eu for presa, todo mundo vai ter que levar a broa para mim na cadeia, viu? Atenção. Então, eu estou mais disposta a participar do treinamento, mas por vocês, né? Para a gente ter informações, para a gente conseguir trazer para vocês assim fresquinho o que que o Enem está pensando, como é que está o processo. A gente não pode abrir muitas informações, né? Por questão de sigilo, questão de ética, mas a gente sempre dá um jeitinho de trazer, né, fresquinho para vocês, o bom direcionamento, como a gente vem fazendo, tá? Então, podem contar conosco nisso. Bom, nosso programado era falar do simulado, né? A Nath, na semana passada, deu para vocês uma aula de leitura de tirinhas. Ela disse que vocês estavam bem afinadinhos com relação à linguagem figurativa, à linguagem denotativa, né? Foi muito bom saber. Mas existe dificuldade de ler tiras, né? Tirinhas são textos que trazem uma certa complexidade. Acho que foi você, Bela, ou foi a Amanda que trouxe uma demanda específica do Laerte, né? Parece que as tirinhas do Eu falei Laerte. que eu não sabia o que era charge de tirinha. Para mim era só um nome diferente de uma mesma coisa. Pois é. A diferença é muito simples. A charge tem um quadro só, a tirinha tem mais de um, tá? É só isso. Porque a tirinha é mais de um quadro. Então, você tem um quadrinho só, e às vezes o que que acontece? A própria tira, ela faz um quadro. E também tem muita questão, tem muito a ver com o autor, né? Às vezes o autor, ele já é um chargista, né? Laerte, por exemplo, ele faz tiras, mas ele também faz charge. Então, tem uns que se especializam em tiras e outros em charge. A tira, ela é narrativa, né? Ao passo que a charge, ela é mais, como é que a gente diz assim, é um texto que se vale mais da imagem, né? Então, tem geralmente impacto. Eu vou trazer alguns exemplares para vocês, tá? E a gente vai conversar. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou olhar aqui, viu, gente? Nas questões. Nós vamos fazer, eu vou passar o gabarito com vocês agora, das questões de 23 a 45, tá? Nós vamos trabalhar com a segunda parte, porque a primeira, a Letícia que fez e pediu para que a monitora, a Laurinha, passasse para vocês. Então, eu vou trabalhar a partir das questões 23 em diante, tá? Não sei se vocês pegaram o gabarito. Todo mundo teve acesso ao gabarito? Todo mundo teve? Já tiveram? Sim, não? Porque o gabarito, a gente vai passar, e se tiver alguma coisa errada, a gente vai corrigir, tá bom? E como é que vocês se sentiram fazendo a prova? Foi uma prova cansativa? Foi uma prova... Já a gente sabe que é cansativa, né? Que é uma prova de fôlego. A gente tem que treinar mesmo o ritmo de prova, a gente tem que, cada vez mais, fazer a prova, tentar simular o dia, né? Eu sei que para vocês, às vezes, não ter um ambiente tranquilo, né? Porque tem criança. Eu adoro. Mas é puxadinho mesmo, né? A prova realmente ela não é uma prova fácil, ela puxa muito, ela realmente demanda da gente um ritmo muito bom. Tinha jogo do Galo, gente, tá tendo um jogo agora, hein? Falar nisso. Ok. Você sabe que, Amanda tá aqui falando do jogo do Galo, você sabe que uma das edições que eu corrigi o Enem, um dos candidatos, ele disse assim, olha só, xingou a gente. Na época, não tinha penalidade para quem fizesse impropério com os corretores, né? Aí o cara fez a seguinte questão, ele falou assim, você que está lendo a minha redação, né, você tem que ter um pouco mais de compaixão, porque eu estou aqui nesse dia, nesse calorão do Rio, aí ele se identificou, né? Podia estar ali assistindo o jogo do Mengão, desse jeito, né? Tinha jogo no dia. Podia estar bem assistindo o jogo do Mengão, mas estou aqui sentada, a bunda na cadeira, escrevendo essa porcaria de redação. O cara xingou a gente geral. Na época não tinha, né? A gente como penalizar. Hoje, nossa, se você colocar uma palavrinha, é zero, né? Você não vai falar de jogo do Galo na redação, não, por favor. Vamos lá, queridos. Vamos começar com o próprio simulado, né? Eu vou expor aqui para vocês o simulado, para a gente conseguir ver o que ficou claro, o que não ficou. Nós preparamos essa prova tentando ficar o mais próximo possível, né, do modelo Enem, né, tentando trazer realmente questões que tivessem relação com aquilo que nós vimos, algumas um pouquinho mais extrapoladas, né, mas realmente com o intuito de demonstrar para vocês um pouco mais de diversidade dessas questões, tá? Bela, para você que perguntou a diferença entre tirinha e cartoon, eu já começo a te aprender, tirinha e charge,
Muita gente confunde charge e cartoon, né? É interessante você falar de diferença de tirinha e charge, quando, na verdade, o que se tem de dúvida é com o cartoon, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, olha aqui, nós temos um exemplo de cartoon. O cartoon, ele trabalha com temáticas universais, temáticas gerais, sem uma data marcada. Ao passo que a charge, ela trabalha com eventos mais recentes. A charge focaliza, por exemplo, fatos políticos, fatos recentes acontecidos, né? Não só políticos, né? Mas quaisquer fatos. A charge está mais próxima da notícia. Então, muitas vezes, uma notícia gera uma charge, um fato acontecendo gera uma charge. O cartoon já trata de dados, de eventos mais gerais, né? Já trata de questões mais universais. O cartoon, ele pega temas, né? Ao passo que a charge trabalha com fatos. E a tirinha é história. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês uma tirinha do Laerte, e aí eu vou falar um pouquinho mais da estrutura. A tirinha está muito parecida, a tirinha é muito parecida com a história em quadrinhos, né? Se você quiser uma metáfora assim, a história em quadrinhos, por exemplo, tem muita afinidade com a tirinha, tá bom? Gente, então, olha só, nessa questão aqui, em que se traz uma charge, né? Deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Desculpa, esse cartoon. Então, vocês veem a figura de uma mulher, né? Olha só, uma mulher, equilibrando aqui várias coisinhas, né? Então, a gente vê uma mulher, uma figura de uma mulher, em cima de uma corda, aqui com um monociclo, né? Que é o nome desse veículo aqui. E essa mulher com a bolsinha no ombro, né? Olha só, o que parece ser aqui uma mesa de escritório, uma criança, um fogão. E aí, só de ver a imagem, o que isso traz para vocês? Qual que é a interpretação que vocês podem fazer a partir dessa imagem? A tripla jornada que a mulher tem, né? A casa, a família e o trabalho. Exatamente, somos nós, né? Isso é um retrato fiel da gente, mulheres que têm tripla jornada, né? Professores, gente, tem até quarta, porque a gente trabalha na escola, a gente trabalha em casa, a gente cuida no meu caso não tem, mas eu cuido de bicho, né? No meu caso, cuido do marido, e ainda tem que fazer o extra classe, que é muito pesado. Então, essa questão, pela leitura do cartoon, você já vê que é uma crítica, né? O cartoon também tem um objetivo crítico, ele faz uma crítica à situação das mulheres no mundo atual, né? Então, a gente vê uma mulher que trabalha, uma mulher que cuida da casa e dos filhos. Então, a resposta, ela tem de trazer aqui alguma relação com esse contexto da mulher. A interpretação mais razoável do cartoon é a de que a mulher, então, olha aqui, uma interpretação mais razoável, que a mulher, aqui ele está literal, essa resposta ela foi literal, ela deve ser uma equilibrista para lidar com tarefas domésticas e profissionais. Eu acho que essa questão estava bem fácil. Alguém marcou outra? Alguém marcou alguma outra questão? Olha que coisa, né? Tem o sonho de ser mãe, mesmo que isso a obrigue a equilibrar as demais tarefas. Então, de novo, as questões, elas têm uma alternativa exata de acordo com o comando, e aqui, claro, o cartoon é quem vai dizer para nós qual é essa informação, e tem aquelas que são periféricas, que são ou reducionistas, porque elas reduzem a interpretação, ou elas são extrapoladas, né? Muitas delas vão para fora. Qual o número dessa questão, professora? Essa é a 23, anota aí, tá? 23. Então, vamos colocando aí no chat, questão 23, deixa eu colocar aqui, questão 23, letra B. Foi letra B mesmo? Isso mesmo, letra B. Se vocês estiverem com a provinha aí, já podem olhar. Alguém marcou diferente? Gostaria de comentar? Alguém marcou alguma outra que não entendeu? Olha aí, ó, capaz de cuidar seu lar, mesmo exercendo profissão não convencional, é extrapolação, porque aqui não está dizendo que a mulher trabalha no circo, né? Essa profissão não convencional seria ser uma mulher de circo, né? Não é o caso. Exerce uma atividade artística, mas não se desliga de seus afazeres de dona de casa, também não é. O cartoon é um texto crítico, é um texto que tem um aporte nas questões sociais, né? Então,
em absoluto, ele faria uma crítica que é uma equilibrista, né? Uma mulher que trabalha no circo. Então, isso tudo leva vocês a confundirem, né? E, inclusive, aqui o deve ser uma equilibrista é no sentido figurado, porque o equilibrista aqui não é literalmente uma equilibrista, mas aquela que trabalha, que age como tal, né? Então, a gente tem, nesse sentido, algumas mudanças, né, de palavras, né, alguns usos aqui que estão realmente no sentido figurado, tá bom? Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Alguém mais quer saber alguma informação aqui? Posso passar para a próxima? Vamos para a próxima. Essa aqui traz um texto, e esse tipo de questão é muito comum no Enem, tá? Traz um texto, e esse texto ele traz o assunto, e ele traz um segundo texto, que pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, tá? Esse aqui é o que a gente chama de infográfico. O infográfico é um tipo de texto que mescla imagem e texto. Qual é o objetivo do infográfico? É tornar mais explícito, mais, como é que eu vou dizer? É como se fosse assim, resumir de modo mais visível para o leitor as informações do texto. Então, suponhamos que foi feita uma reportagem sobre o direito dos idosos. Aí eles colocam um infográfico para resumir essas informações, tá? Então, olha só, o texto, então, diz assim, ó, cadê minha leitora? Vamos reler esse texto aqui só para a gente pegar as informações. Fê, tá aí? Lê para nós, querida, por favor. O estatuto. Deixa eu ver se ela está aí. Cadê minha leitora oficial? Se não tiver, pode ler outra pessoa. Fernanda está aí. Deve estar ocupada, tadinha. Ô, Bela, lê para a gente. Ah, minha leitora está aí. Lê para a gente esse textinho, por favor. O Estatuto do Idoso. Pode ler? É ótimo, por favor. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e 56 no primeiro semestre. Está cortando, só um minuto, cortou aqui, deixa eu só... Tá joia. Vou começar de novo, tá? O Tá Estatuto joia. do Idoso completou 15 anos em 2018 e 56 no primeiro semestre. O Disque 100 recebeu 16 denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial. Sem estar preparado para arcar com desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Exatamente. Olha que interessante, tem um erro aqui, não sei se vocês perceberam, tem um 56 aqui que está solto. Isso aqui a gente não viu, né? Ficou confuso para vocês. Esse 56, não sei. Ficou parecendo que ele completou 15 anos em 2018 e 56 no primeiro semestre. Isso, né? Que loucura. Na verdade, isso aqui deve ter sido numeração de página, tá? Mas e no primeiro semestre, o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias. Ou seja, no primeiro semestre de 2018, porque o texto é de 2018, né? Dezembro, então ele foi escrito no segundo semestre falando sobre o primeiro, tá, gente? Então, assim, desculpa por isso aí, mas até por eliminação a gente lê. Então, está falando sobre o problema no Brasil, sobre a questão do estatuto, que foi, apesar de existir, né, o Estatuto do Idoso, a gente ainda tem um alto índice, né, de denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. A gente pode contar aí um sem número de formas, né, de violar esses direitos, o que é terrível. Eu sou muito sensível a tudo que tem a ver com idoso, criança e animal, né? Então, assim, eu não gosto de saber, não quero que me contem, porque eu fico impressionada há 2 semanas. Então, olha só, o que a gente tem que pensar aqui? Esse texto, ele é uma notícia, né? Ou é uma reportagem? O que vocês acham? O que a gente pode dizer aqui?
É uma notícia ou uma reportagem? Dá para saber? O texto não traz muitas informações. De cara, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha só, notícia trabalha com data certa, com fato bem localizado, tá? A reportagem, ela já vai trabalhar com período. Então, aqui, ó, o Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e no primeiro semestre, o Disque 100 recebeu 16 denúncias de violação de direitos dos idosos no país. A gente não está falando de uma data específica, né? Está dizendo 2018, mas não foi assim ontem, no dia 15, tá? Então, as datas, elas não trazem, nesse caso aqui, apesar de ser um texto jornalístico, a gente vai identificar como notícia aquilo que tiver data certa, tá? Data específica. Nesse caso, uma reportagem, uma parte, né, de uma reportagem, e traz para nós uma informação sobre o estatuto. O infográfico, por sua vez, olha só, ele traz uma série de informações sobre o estatuto. E o que é o direito do idoso no Brasil? Olha só, o estatuto e a Constituição asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. Aos idosos de baixa renda também são garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo, acesso a mais de 20 programas sociais. Esse é o estatuto. E o texto está dizendo que, apesar do estatuto, 16 mil denúncias de violação de direitos foi apontada. Então, olha só, na comparação entre textos, conclui-se que as regras do estatuto, essas regras aqui, apresentam vantagens em relação a de outros países? Não posso falar isso porque não está dizendo nada sobre outros países. Eu não posso extrapolar minha interpretação aqui. Eu não estou dizendo, por exemplo, eu não posso aqui buscar nenhuma informação nesse texto que estabeleça essa comparação. Então, o erro dessa primeira já está nisso, né? Não há vantagem em relação a outros países porque não se fez uma comparação com outros países. Então, essa está completamente errada. Alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, as regras do Estatuto do Idoso alteram, olha aqui, em comparação entre textos, então altera a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, esse aqui sim, mas esse aqui não está falando disso, né? Então, a gente não pode dizer que em relação a esse texto, né, a gente está dizendo que o Estatuto altera a relação, né, e nem se diz idade aqui também, né, gente? Olha, nem foi mencionada a idade no texto. Então, são essas pequenas informações que a gente tem que ficar catando, né, aquilo que está extrapolando o texto. Vou saltar a resposta, tá? Precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população? As regras precisam ser revistas? Aqui está dizendo idosos, né? O envelhecimento da população só vai fazer com que essas regras sejam mais utilizadas. Então, aqui, não tem como ser essa resposta. E são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos, conclui-se que as regras, ou seja, esse texto aqui está apontando a família, né, nesse caso, olha lá, uma onda crescente de violência, apesar de que aqui cita a questão da violência, mas essas regras, elas não envolvem só a família. As regras do Estatuto do Idoso, inclusive, elas dizem muito mais acerca do próprio governo, do que o governo vai assegurar, do que propriamente da família, né? Então, no caso, é também extrapolado, porque o Estatuto não visa regular, né? Não está denunciando, né? O Estatuto não está denunciando famílias, não é o papel do Estatuto. Mas sim, nesse caso, os dois textos, a gente tem um contraste com as condições de vida proporcionadas pelo país, ou seja, o que o Estatuto garante, tenta promover, contrasta, quer dizer que ele está de um lado oposto, contraste é algo que fica em evidência, né? Ou seja, é muito diferente. Então, o que o Estatuto garante contrasta com aquilo que está acontecendo no país. Então, o fato de haver 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos no país, quer dizer
que o estatuto não está sendo cumprido. Isso aqui seria o ideal, né? Mas ele não está acontecendo. Então, a resposta é a letra C, por conta dessa discrepância de informações, tá? Então, a 24, nós temos como resposta a letra C. Tá tudo bem assim? Vocês querem que eu continue corrigindo dessa forma ou vocês querem ter a oportunidade de falar suas respostas e conversar sobre suas respostas? Eu tentei fazer o mais rápido possível, né, para a gente dar conta de passar pelo menos o gabarito todo, né? Pode ser assim mesmo, ou vocês querem conversar a respeito de alguma questão específica? Podem falar, tá? Não fiquem caladinhos, não. Na 25, como ninguém está se manifestando, vou fazer igual a CPI. Ninguém Por mim falando tá de nada. boa, corrigir assim. Tá de boa, Gui? Tranquilo? Tá Eu gravado. tô triste que eu não tô achando meu gabarito. Eu Oh, deixei meu salvo. Deus! Não achou de jeito Eu não tô... nenhum? Professora, qual o número dessa questão? Essa é 24, minha flor. Tô colocando... É Ai, porque peraí. quando eu terminei meu simulado, eu fui Sim. burro e atualizei a página. Na hora que eu finalizei, Oh, Gui. aí ele salvou meu resultado, mas eu não consegui olhar meu negócio, meu gabarito. Vamos correr atrás disso para você, tá? Não, mas eu Vamos tenho ver. dois salvos. Olha Eu no só não seu consegui pegar do e-mail. novo. Ah, entendi. Só não tá aí, né? Então, eu Mas olhei meu tudo e-mail, pelo eu não e-mail. consegui do novo simulado, mas o primeirão, Ah, você conseguiu, eu né? cheguei a olhar meu e-mail, não tinha nada lá do último. Só o Uai, do gente. primeiro simulado que eu fiz, tá salvo. Entendi. Do primeiro simulado que eu fiz. Aí depois eu fui refazer, não recebi o e-mail. Entendi. Faz isso, pede a Nath. A Nath vai te orientar, vai te ajudar a encontrar isso, Eu viu? vou pedir ela de Você não novo, pode... porque do último simulado eu Isso. também pedi. Isso, pede a ela, tá? Não deixa de fazer isso, não. Como tá gravado, depois você pode clicar de novo e confrontar com o seu gabarito, né? Vai ficar legal. Aqui, matéria que a gente estudou, Anota no né? caderno. Ah, beleza. Eu tô colocando aqui no chat, tá? Aí, aquela hora eu tinha colocado só para a Bela, sem querer, porque a Bela tá aqui no meu direct. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso totalmente aqui. Bom, vamos para 25? Professora, minha 24 é outra. Ah, 24 é outra? Peraí. Sim. Uai, minha flor, é Estatuto do Idoso. Aqui é 24, Estatuto do Idoso, comparação entre textos. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, porque ficou muito grande. Uai, gente, ó, vamos ver se... Quer dizer, eu estou acessando o que estava feito na outra vez, né? Depois eu vou ver o que aconteceu. E essa sua 25, é essa aqui? A 25 é essa? Tá? Olha aí. Essa aqui é sobre função de linguagem, a gente estudou isso, né? E aí, olha o que nós temos, né? Aqui tem um textinho, somente uma bala. Vocês têm só uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores. As primeiras linhas de um texto. Olha, já começa por aqui. A gente tem um texto falando sobre escrever texto. Se elas não forem capazes de despertar interesse, tchau e bênção. O erro pode estar na escolha dos assuntos, ou na qualidade dos textos, ou nas duas coisas. Os assuntos podem ser atraentes. Se oferecidos por meio de textos medíocres, não serão lidos. Os textos podem ser gramaticalmente corretos e contar uma história sem começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye-bye, leitores. Então, ele está dando aqui, o Ricardo Noblar, olha o próprio título, somente uma bala, e a fonte diz assim, a arte de fazer um jornal diário. Ou seja, a gente está aqui diante de um texto que tenta ensinar a fazer um próprio texto. Então, a gente tem o que a gente chama de metalinguagem. A linguagem aqui, a função é a metalinguística, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Ah, marcou emotiva. Se fosse um artigo de opinião, tá? Se fosse um artigo que tentasse convencer a respeito de uma ideia, apesar de que tem um formato de artigo, o que está predominando aqui é realmente a linguagem, é a metalinguagem. Então, sempre que houver o texto falando sobre o próprio texto, ou a expressão artística falando de si mesma, uma música sobre cantar, sobre música, um filme sobre o cinema, uma pintura sobre a pintura, a gente tem a metalinguagem. O dicionário é uma metalinguagem, sabia? Porque o dicionário, ele é a palavra explicando a própria palavra, né? Então, o dicionário também predomina a metalinguagem. A emotiva, então, gente, vai estar muito presente nos artigos de opinião, né? Nos textos de opinião, de um modo geral. A gente tem predomínio da linguagem emotiva, tá?
a gente vai fazendo mais. Quem marcou conativa? Conativa é propaganda, tá? A propaganda, ela tem o objetivo de coagir. Pensa em conação com coação. A gente pode até chamar assim, de coação, de coagir, de meio que obrigar, que convocar as pessoas a fazerem certas coisas. Eu falei obrigar é muito pesado, mas a propaganda, o objetivo é convencer. Então, a conativa é convencer as pessoas a fazerem alguma coisa. Receita tem a linguagem conativa, manuais que dão instrução, a bula do remédio, a receita do médico, propagandas de um modo geral que tem o objetivo de vender produtos, compre batom, seu filho merece batom, tá vendo? Está fazendo uma espécie de coação mesmo, para que a pessoa, a partir daquela ordem, daquele pedido, ela faça alguma coisa, ela age, né? Dois órgãos, dois sangue, né? Então, a gente tem uma relação mesmo de coação do leitor para que ele possa fazer alguma coisa, tá? Alguém marcou outra que gostaria que eu comentasse? Eu lembro a vocês que são muitas informações e que quanto mais vocês fizerem questões, mais fácil isso vai ficando, viu, gente? Inclusive o linguajar, esse vocabulário. Eu mandei para vocês aquele material bem extenso, ele tem diversas questões só do Enem, então, assim, viu, Gui, você que você está estudando para caramba, está livre, quem está aí nesse ritmo mais forte, peguem e façam bastantes questões, confira o gabarito, traga essas questões para eu ler, tá? Para ajudar vocês a entender, tá bom, gente? Bom, então, essa aqui, 25, letra D de dado, tá? Então, 25, deixa eu passar aqui para todo mundo, 25, D de dado. Então, quem já está aí fazendo sua anotação, né, já pode marcar 25. Aqui, bela tirinha. Repara, são 4 quadrinhos, em vez de um só. Nós temos uma narrativa se desenvolvendo, tá? Então, como eu disse anteriormente, a tirinha está muito relacionada à história em quadrinhos, né? A tirinha, ela tem uma vinculação muito presente, ela surge, inclusive havia jornais e autores que publicavam tirinhas inteiras no jornal. E até hoje, né? Alguns jornais têm uma seção de entretenimento. Então, essas sessões de entretenimento, elas trazem tirinhas e, às vezes, até mesmo folha de quadrinho inteiro, tá bom? Então, se tem mais de um quadro, já deixa de ser charge, tá? Então, já deixa de ser charge quando se tem mais de um quadrinho. Então, aqui, tirinha da Mafalda. Gente, Mafalda e Quino, que é o autor que faleceu recentemente, uma pena, a Mafalda é sempre política. A Mafalda tem uma conotação muito forte política e também questões sociais, ela aborda muitas questões assim sensíveis à sociedade, tá? Leia questões ecológicas, questões de feminismo, né? É uma criança, mas na verdade é um adulto no corpo da criança. A Mafalda é um adulto no corpinho da criança, tá? Ela tem ponderações muito maduras, ela tem reflexões muito sérias. Vamos ver o que tem aqui nessa tira. Olha lá. Mafalda, para onde vocês acham que a humanidade está indo? Ela sempre faz uma reflexão. Aí ela está aqui diante do Manolito, que é esse carequinha aqui. Esse outro, eu esqueci o nome dele, gente. Juanito. Bom, o carequinha, esse cabelinho raspado é o Manolito, que eu adoro ele, que ele é todo estressadinho. Para frente, é claro. Olha aí. Para frente, é claro. E a Mafalda fica sem saber. A frente é para lá. Olha aí. Uma apontando o dedinho para o outro. Lá não é frente. Aí o outro, a tua frente não é a minha frente, né? Aí ela começa, mas a minha frente mas é a minha frente. Não, ou seja, deu ruim aqui, eles não conseguiram entrar em acordo. Aí a Mafalda fecha. Estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para a frente. E aí, o que vocês entenderam? Por que é difícil a humanidade ir para a frente, segundo a reflexão da Mafalda, gente? Quem comenta aí? Que as pessoas, apesar da opinião delas serem iguais, elas não conseguem se entender porque cada um pensa de uma forma diferente. Exatamente. Às vezes as pessoas falam a mesma coisa, mas estão em lados opostos, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo isso muito, né? A gente está vivendo esse momento de discussão política, todo mundo querendo ter razão, e às vezes o objetivo é o mesmo, mas essas divergências é que nos fazem parar. Então, a humanidade não vai para lugar nenhum, exatamente porque as pessoas querem ter razão.
né? E não discutir as questões. A resposta dessa aqui, ó, vamos lá ver, é a letra E, tá? Revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. Vamos ver as palavras que estão parte disso aqui. O que é convergir? Você sabe o que é convergir, Ir convergência? para a mesma direção. Isso, muito bem. Ir para a mesma direção. Então, reparem, eles estão dizendo a mesma coisa. Então, a princípio, eles começam para frente. Então, eles estavam convergindo, mas, de repente, eles repararam que a frente de um apontava para um lado e a frente do outro apontava para o outro lado. Então, nesse caso, houve uma real dificuldade de entendimento entre posições que antes, né, pareciam convergir. A resposta aqui é bem objetiva. Vamos ver as demais? Quem marcou uma diferente? Quem marcou alguma outra aqui que gostaria que eu comentasse? Essa eu achei fácil, professor. Foi tranquila, né? Ficou Sim. bem assim. Às vezes a questão é assim mesmo. Gente, não duvidem da capacidade de interpretação de vocês desse tipo de questão. O Enem, às vezes, vai trazer questões que são realmente fáceis, realmente evidentes, tá bom? E lembrando que isso tudo aqui é do Enem, tá? Só questão do Enem. Vou comentar algumas aqui, olha lá, desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito entre, peraí, deixa eu ir lá para o finalzinho, entre as pessoas. Não está falando nada de diversidade, não tem nada na tira que mencione diversidade social e cultural. Se você lê a tira pela primeira vez, você não sabe, por exemplo, que Manolito é rico. Manolito é rico, mas o outro também é. Então, assim, a gente não tem nenhuma informação na tira que traga para nós esse contexto de diversidade. Não se fala a classe social de ninguém, tá? Então, já é um ponto falho aí dessa questão. Expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre posições divergentes, possibilidade de entendimento entre posições, eles terminam a tira brigando, né? Então, não há possibilidade de entendimento, pelo contrário. Então, essa aqui nega a afirmação da Mafalda, né? Depois, ilustra a possibilidade. Demonstra a preponderância do ponto de vista masculino nas discussões políticas para superar divergências. De novo, aí não tem nada aqui sobre isso. Ainda que a Mafalda esteja no centro da questão, a discussão não é envolvendo masculino e feminino. E as discussões políticas para superar, eles não superaram, né? Não tem nenhum movimento de superação de divergências, pelo contrário, eles terminam ainda assim brigando, né? E a resposta da Mafalda ela é bem pessimista. Então, realmente, essa foi uma questão tranquila, uma questão fácil, tá? Então, vamos lá, 26, essa aqui é a de número 26. Ai, peraí que ela ficou desconfigurada aqui, deixa eu sair aqui fora. Aqui, nesse gabarito, ela pode, olha lá, questões 26, a conversa entre Mafalda e seus amigos, né, o comando. Então, a resposta é a letra, peraí, a letra E. Então, 26, letra E. Vamos lá. Qualquer coisa aí, me parem, tá? Podem me interromper. Mais uma questão. Aqui um textinho, teve umas que eu dei até de novo, tá? Não sei se vocês repararam, algumas questões, elas são repetidas. Olha o desabafo aqui do J. Carneiro, ó. Desculpem, mas não dá... Fê, eu tô lendo, viu, meu amor? Porque eu tô lendo rapidão aqui, só para não ter que te parar aí. Desculpe, tá mas... bom. Tá bom? Vou te descansar hoje. Mas só para dar umas ênfases aqui, tá? O título tem que dizer muito a respeito do texto, tá, gente? A gente pode pensar que... Só um instantinho, gente, peraí, que meu olho... Ai, ardeu aqui. Parece que entrou uma fuligem. O título do texto, muitas vezes, ele é um resumo do texto, mas pode ser também um ponto de ironia, tá? Muitas vezes acontece do título não ter nada a ver, mas nesse caso, olha só, desculpem, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa na sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Então, tem um desabafo, né? Esse aqui é literal. Nos textos, em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções de linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Então, atenção. Pode ser que eu tenha mais de uma figura de linguagem no texto, sim, tá? Mas as questões do Enem, elas sempre vão trabalhar com a predominância, aquilo que é mais evidente, aquilo que é mais
gritante no texto. Então, olha só, no fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Aqui, o intuito é realmente mover, né? Mover o leitor, comover o leitor, trazer o leitor para perto dele, né? Então, quando ele diz esse desabafo, estou nervoso, e olha o que é importante para a função emotiva, presença da primeira pessoa, eu estou zangado, né? Então, assim, a presença da primeira pessoa também denota muito essa linguagem emotiva. Então, olha só, é emotiva, pois expressa, olha lá, o discurso do enunciador, né? O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Esse código aí, ó, a gente vai falar da metalinguagem. Quando a gente fala do código da língua, aqui seria metalinguagem. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Aqui a gente poderia já marcar pensando o seguinte, a expressão. Então, essa atitude, esse fato dele ficar repetindo que está cansado, Então, essa emoção latente dele é o que se sobrepõe. Então, a emoção, a atitude, o eu, a expressão individual, e aí leia, tá? Os poemas que têm expressão individual, que falam do sentimento, que falam de como a pessoa está, são exemplos de expressão da linguagem emotiva, da função emotiva. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem? Não, esse é o caso em que a gente visa, por exemplo, a convencer a pessoa. É o caso da linguagem conativa, da função conativa, né? A gente quer convencer. Aí, nesse caso, é o interlocutor, né? É aquele com quem eu converso. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais? Não. Aqui é o caso da linguagem, né? A gente trabalha com a... Ai, escapou, peraí. A linguagem poética, né? Que é o objeto, que está preocupado mais com a forma do texto, com o objetivo do texto, e o enunciador tem como objetivo a manutenção da comunicação. Alô? Você está me entendendo? Linguagem fática, tá? Função fática. Todos esses dados aqui a gente viu lá na nossa aula de elementos da comunicação, né? Os elementos da comunicação, cada um deles tem um foco em cada uma das funções de linguagem, tá? Então, questão 27, letra B. Alguém marcou diferente? Alguém gostaria de comentar? Letra B de bola. É bom que a gente vai registrar depois onde paramos, né? Nosso horário sempre acaba rápido. Aqui outro poema. Deixa eu deixar de ler aqui. A linguagem de fragmentos empregada pelo autor com o objetivo principal de. Então, olha só. Poema. Qual que é o objetivo de poema? Poema tem um objetivo de entreter, emocionar, comunicar emoções, pensamentos, também trabalha com a forma artística, com a estética do texto, provocar beleza, né, apreciação. Esses são os objetivos comunicativos de um poema. Ao passo que, por exemplo, a charge, como eu disse a vocês, é fazer uma crítica, né, uma crítica social, a tirinha é fazer uma crítica. O poema tem um objetivo, né, de provocar as pessoas para o belo, né? Às vezes pode refletir também. Existem muitos poemas reflexivos, né? Mas nesse caso aqui, vamos ver. Olha lá, eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Olha só, o próprio fazer poético, né? Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Coisa linda esse drummond, né? A linguagem do fragmento acima foi empregada pelo autor como objetivo de... Tchan, tchan, tchan. Olha lá. Destacar o processo de construção do poema, ao falar sobre o papel da própria, né, da própria linguagem do poeta. Então, aqui ele está falando um pouco de como ele fala. Ó, canção é sinônimo de poesia, tá? Nos versos. Então, quando vocês virem poema, por exemplo, quando ele fala em canto, eu canto, é o mesmo que fazer poema, fazer poesia, tá? O meu canto, o meu verso, né? Então, a gente ouve canção, mas, na verdade, está servindo a poesia. Então, aqui a letra D de dado, né? Quem marcou diferente nessa?
Ó, realçar os sentimentos do eu lírico, suas sensações, reflexões e opiniões frente ao mundo extrapolado, né? Aqui ele não está falando do que ele sente especificamente. Marquei a C. Ah, mocinha! Olha por que você errou. Porque aqui ele não está dizendo, tá? O que ele sente especificamente, ele está dizendo como ele trabalha, como ele escreve versos, como ele. O que faz, quer dizer, o que o move a escrever versos, né? A sua é o distrator, viu? Então, ó, um bom sinal que você não marcou nada muito, né, fora do lugar. Então, embora seja linguagem emotiva também, né, a gente não tem o foco, o objetivo principal, e aí vem uma questão importante. O objetivo principal, pode ser que ele tenha outros objetivos, mas o central é realmente destacar o processo de construção de poema, trazer essa informação à luz da poesia, tá? Manter eficiente o contato comunicativo, isso é função fática. Transmitir informações, fazer referência, função referencial, ó, o próprio nome já diz. Jornais, notícia, livro didático, né? Envolver, persuadir o interlocutor, função conativa, né? Nesse caso, nesse caso, leitor, uma forte apelo à sensibilidade emotiva, que é o caso de convencer, né? Tem a conativa e tem a emotiva também. Realçar os sentimentos, nesse caso, seria a função emotiva especificamente, mas aqui realmente ele trabalha com a metalinguagem, né? Que é realmente falar sobre como ele escreve versos, ok? Então, a 28 é a letra D. Ok. 28, letra D. Gente, olha só. Eu tenho que repor aulas para vocês, né? Eu pedi a Natália que eu quero repor as aulas que eu não dei para vocês. E só que hoje o nosso rei da química vai dar aula, né? Ele vai voltar, pelo menos é o que foi combinado comigo, que eu daria o horário normal e que nosso querido daria aula agora, né? Foi o que foi falado para vocês também, né? Que até eu fiquei na dúvida se eu ia continuar ou se ele viria. Vamos ver se ele entra aí, tá? Eu vou continuando aqui até ele aparecer para a gente, por enquanto não apareceu. Eu vou continuando aqui, tá? 29. Na 29, a gente já fez essa questão. Essa questão eu repeti para vocês, né? Então, eu falei assim, não, deixa eu dar uma questãozinha igual aqui para ver se eles fizeram, né? Então, a gente tem um texto jornalístico que, lembram dessa? Chegou aí, queridão? Olá! Ei, você chegou. Mas eu espero, tá? Se você quiser corrigir essa, desculpa até te atrapalhar. De maneira alguma, tranquilo. Eu vou corrigir essa aqui e eu passo para você. É porque eu fiquei na dúvida se eu ficaria mais um horário, né? Porque a Nath falou que ia ser nosso troca normal, né? Porque eu vou repor para eles em outro dia. Aí a gente vai seguir nosso cronograma, tá, querido? Só essa questão eu já passo para você a batuta, tá bom? Só um minutinho. Obrigada aí. Então, gente, essa a gente fez, né? Olha lá. Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou. Outra forma de falar que teve o objetivo, né? Objetivar. Então, olha lá, Touro Indomável, que a Cinemateca lança nessa semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Dor Maior e Violência Verdadeira vem dos Demônios de Lamota, que fizeram dele tanto um astro no rim como um homem fadado à destruição. Então, a gente tem o que a gente chama aqui de resenha, né? A resenha crítica. Quando eu faço uma crítica sobre um filme, que pode tanto incentivar o meu leitor, o meu espectador a assistir, quanto a não assistir. Então, a resenha tem esse objetivo, né? Então, ele faz uma discussão, ele faz alguma reflexão sobre o texto. Então, olha só, a resposta: apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente, né? Então, ele mostra, descreve a obra, um pouquinho da obra, e depois ele vai fazer uma posição crítica a fim de que o leitor possa decidir se quer ou não assistir ao filme, tá? Então, todas as vezes que vocês virem textos relacionados a obras, como filmes, livros, inclusive, reparem qual é o posicionamento do escritor sobre aquilo, né? O que ele quer nessa resenha, ele quer te fazer ler ou não ler,
Aí é o papel do crítico, né? De poder convencê-lo a ler ou não, né? Certos livros, ou mesmo assistir a certos filmes. Tá joia? Paramos, então, na 29. Continuaremos depois. E, claro, né, paralelamente, a gente vai falando. Se vocês precisarem de mim, podem me escrever. Agora eu já estou de volta, estou inteira à disposição de vocês, tá bom? Se precisarem, podem me chamar. Beleza? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Eu marquei a A. Você marcou a A, minha flor? Nós já tínhamos feito essa questão, hein? Já tínhamos. Construir uma apreciação irônica. Olha aí. Por que não é irônica? Porque a ironia é uma crítica que a gente diz uma coisa querendo dizer outra. Então, quando você pensa em ironia, é sempre algo que está sendo dito, mas a intenção por trás é fazer outra coisa. Então, ele fala bem do filme e ele te leva a assistir ao filme, de algum modo, né? Então, ele traz uma crítica positiva, né? Ao passo que... Peraí, agora eu já estou aqui, até eu estou duvidando da minha leitura, peraí. Positiva, né? Peraí. Então, seria ironia se ele trouxesse, olha cá, é daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema. Ele está elogiando. Essa obra-prima de Martin Scorsese é daquelas filmes que falam a perfeição. Então, transcender e tratar do que importa. Aquele que faz os seres humanos apenas isso mesmo, humanos tremendamente imperfeitos. Então, ele está fazendo uma crítica positiva. E toda a crítica está indo nesse sentido. Se ele falasse, né, tipo assim, essa obra-prima, né, assim, Martin Scorsese conseguiu criar uma verdadeira obra-prima, um desfile de personagens horrendos e encenações ruins. Aí ele estaria sendo irônico. Falar que é obra-prima e criticar negativamente o filme. Então, seria ironia se fosse isso. Mas não, ele foi coerente, tá bom? A ironia, para você entender melhor, é quando você faz uma coisa errada na sua casa e a sua mãe chega e fala assim, que coisa linda, hein? Nossa, que perfeição. Ou seja, quer te matar, te tirar um dente, mas ela falou o contrário. Isso é ironia. Tá bom, gente? Então, vamos que vamos. Vamos para a próxima aula. Quem precisar do gabarito à parte, pode me chamar, que eu forneço. E eu posso até, de repente, passar para vocês o gabarito, vocês dão uma conferida, e na aula que vem vocês trazem só as dúvidas. Pode ser assim? Porque eu acho que a gente rende mais, né? E aí eu explico as questões que tiveram mais dúvida, ou que tiveram mais margem de erro. Pode ser assim? Vou passar para vocês o gabarito, e aí vocês me contam. Vou passar pelo chat lá, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Querido, tá com você. Uma boa noite